Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui. Me permitam essa fala inicial, não quero perder muito tempo de vocês. Mas eu admiro o professor Jorge por algumas coisas. Uma delas é o fato de que o professor Jorge é absolutamente abnegado. Quem convive com ele sabe que ele se preocupa mais com o direito dos outros do que com os próprios direitos. E digo no sentido de classe. Quando eu fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, Campinas, interior paulista, nós chegamos a ensaiar nacionalmente uma paralisação por conta do mesmo problema que a colega do Sindicato dos Servidores Públicos do Judiciário mencionou aqui. Sistematicamente, as revisões anuais que são previstas na Constituição para o serviço público são previstas tal como manda a Carta Constitucional no orçamento, mas depois há uma resistência política enorme à aprovação das leis que transformam esta fatia orçamentária em reajuste. E aí não há o reajuste. Me lembro que, então, ensaiamos essa paralisação, de fato fizemos, e o professor Jorge estava lá conosco. Foi a Campinas e nos apoiou nisto como juiz do trabalho, que também é. De modo que, quando ele dirigiu a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho este pedido, nós entendemos como um dever nosso. Então, desde logo, eu trago a todos vocês o abraço do presidente Germano Siqueira, que é o presidente da ANAMATRA, a nossa solidariedade e a nossa palavra firme aqui para que os senhores se sintam, na medida do possível, um pouco mais seguros. O direito de greve é um direito constitucionalmente assegurado. E, portanto, ele não só pode, como deve ser exercido. O que virá a partir disso diz respeito, digamos assim, a aspectos que talvez se expliquem melhor pela sociologia do que pelo direito. Porque, do ponto de vista do direito, os senhores estão exercendo um direito constitucional, que não é fácil de se exercer. Como eu dizia a vocês, entre os juízes do trabalho, há uma dificuldade enorme, muitas vezes, em convencer colegas juízes de que a paralisação é necessária para se garantir direitos. E se juízes não forem capazes de lutar pelos próprios direitos, eu passo a me preocupar com os direitos dos cidadãos que são julgados por esses juízes. Mas é muito difícil mobilizá-los. Como eu imagino, seja difícil, muitas vezes, nas categorias que os senhores representam, ou as categorias que os senhores integram, muitas vezes, imagino, também seja difícil mobilizar. Falava agora com o Francisco, aqui da Faculdade de Direito, há poucos. Exatamente por receio do corte do ponto, etc. e tal. Ou seja, mecanismos que são utilizados para arrefecer o exercício de um direito constitucional. O direito de greve, eu diria isso e tenho dito, inclusive para os alunos em sala de aula, é o primeiro dos direitos sociais essenciais, exatamente porque ele é um direito instrumental. Há um jurista que diz que o direito de greve se define pelo seu objeto. Ou seja, ele se exaure por si mesmo. A razão de ser do direito de greve é exatamente o poder resistir, na medida em que o trabalho é uma emanação da própria pessoa. Ela não é obrigada a prestar trabalho se entende que a contraprestação não está adequada. E ela pode se organizar coletivamente para não trabalhar sob as condições que lhe parecem agressivas ou injustas. Todos os outros direitos sociais, desde o início do século XIX, passam a vir em função deste direito instrumental, que à altura sequer era visto como isso. Era percebido como direito social. Pelo contrário, a greve era criminalizada. E por muito tempo foi criminalizada. E se os senhores lerem hoje o Código Penal, que é de 1940, na parte especial, vão encontrar ali um artigo que ainda criminaliza greve em atividades essenciais. E que não foi atualizado, embora, tenho certeza disso, nenhum colega juiz hoje aplique aquele artigo
na medida em que é um direito reconhecido na Constituição. Portanto, é o primeiro dos grandes direitos sociais. É o direito instrumental que garantiu paulatinamente os outros todos os direitos sociais. Limite de jornada, salário mínimo, horas extras, férias, 13º, tudo decorre disto. Portanto, nós estamos neste ponto original, e é disso que nós estamos falando. E aí é preciso ver que o Poder Legislativo tem limites ao dispor sobre o direito de greve. O direito de greve está previsto no artigo 9º da Constituição. E lá no artigo 9º da Constituição está dito, por exemplo, que compete às categorias profissionais decidirem os interesses em função dos quais realizarão a greve. Se os senhores examinarem a CLT, que é de 43, também de um momento muito anterior, vão ver que lá está vedada, por exemplo, a greve política. Lá está vedado, por exemplo, por uma interpretação equivocada, a meu ver que se faça, a greve de solidariedade. Do ponto de vista da Constituição, cabe à categoria escolher os interesses que pretende defender por meio do direito de greve. Há quem diga, bom, mas o direito de greve está no capítulo de direitos sociais, portanto os interesses a defender têm que ser interesses sociais. Ora, a solidariedade com uma outra categoria não tem uma dimensão social, aliás, ela basicamente não decorre de um imperativo social. E o político também não está na dimensão social. Mas nós podemos ir além, vejam só, apenas para que reflitam a respeito e percebam como esse direito é grandioso e é fundamental lutar por ele. É claro que nós estamos aqui em função da organização dos sindicatos, ou basicamente dos sindicatos e fundamentalmente dos Sindusp. Mas, a rigor, pelo próprio texto da Constituição, quem titulariza o direito de greve é o coletivo de trabalhadores, são os trabalhadores, é a própria categoria, se quisermos utilizar esta expressão. Não é o sindicato. E isso a Organização Internacional do Trabalho tem dito, o Comitê de Liberdade Sindical tem dito, quem titulariza o direito de greve é a coletividade de trabalhadores e não o sindicato. De modo que isto nos leva a refletir se mesmo a previsão da Lei 7783, que é a Lei Geral de Greve, a respeito da necessidade de assembleias para que a greve seja legítima, se esta regra é uma regra que sempre se impõe. Porque não será o caso aqui, mas em outras circunstâncias eu poderei ter sindicatos que estejam cooptados pelo patronato. E aí? Já que não haverá no âmbito do sindicato uma assembleia, aquela greve será necessariamente abusiva, ou ilícita, ou ilegítima? Evidentemente que não. Porque este direito é do coletivo de trabalhadores. Isso tem consequências práticas sérias. Querem ver um outro exemplo? Não sei se é uma realidade perante a categoria de vocês, mas se ainda não foi, poderá ser. Cláusulas de paz e negociações coletivas. Ou seja, o sindicato assume pela categoria o compromisso de que durante a vigência da convenção não haverá greve. O sindicato pode até assumir esse compromisso, mas a titularidade não é dele. De modo que os trabalhadores não estão, por força disto, impedidos de realizar a greve, se entenderem que estão sob condições de trabalho injustas ou agressivas. Poderão paralisar. E se eventualmente a empresa tem de cobrar isso de alguém, cobrará do sindicato, porque o titular da greve é o coletivo de trabalhadores. Ainda para lhes dar um outro exemplo, coisas que muitas vezes não são ditas, mas é importante que se saiba. Estuda-se já, e há muita coisa produzida a respeito lá no direito, a figura da greve ambiental. Se eventualmente o coletivo de trabalhadores, ou mesmo um trabalhador, está numa situação de risco grave e iminente à sua integridade, num contexto qualquer, a paralisação individual ou coletiva pode se dar imediatamente, independentemente da assembleia. E diz o texto legal, sem
prejuízo de quaisquer direitos. Sem prejuízo de quaisquer direitos. Isso está na norma regulamentadora número 9, isso está na Constituição do Estado de São Paulo, isso está na Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil, então tem, no mínimo, força de lei ordinária dentro do país. No mínimo. Portanto, percebam, o que eu quero dizer é isso, que a rigor, esse direito constitucional que é tão amplo, foi inclusive regulamentado de um modo mais restrito pela lei que está em vigor. E mesmo nos limites desta lei, nós ainda encontramos problemas. E aí refiro algumas coisas, já encaminhando para o fim, que talvez sejam familiares. Opressão policial em ocupações podem ocorrer não por decisão administrativa. Se nós estamos falando em algum sentido em tutela de direito de posse, terá de haver uma decisão judicial. Haveria uma opção no Código Civil que é o desforço pessoal, desde que seja logo, mas que eu tenho severas dúvidas, aliás, não tenho dúvidas, entendo que não se aplica quando estamos falando de um direito coletivo. Para lhes dar um outro exemplo, e para que a consciência seja sempre a nossa ferramenta na luta social, para que se mantenham as conquistas e para que não haja retrocesso. A questão dos interditos proibitórios, que é um problema sério, porque envolve, por um outro lado, a independência judicial e o convencimento de cada juiz. Mas é claro, aqui, nós mesmos, juízes, temos feito muita autocrítica. Sejam os interditos, sejam ações quaisquer, muitas vezes não se usam mais os interditos, mas ações condenatórias e obrigações de não fazer. O que importa é reconhecer que a utilização dessas ações não pode esvaziar o direito de greve. Uma liminar judicial que eventualmente diga que o carro de som deve estar a 5 km do estabelecimento, está dizendo, não incomodem, e está esvaziando o direito de greve. Isso tem que ser percebido. Mais ainda, processos disciplinares em função de piquetes. A própria Lei 7783, apesar de todas as restrições que de algum modo operou a um direito que no texto constitucional é muito mais abrangente, ela prevê o piquete, ela autoriza o piquete como uma ação de convencimento. O piquete não pode ser violento, o piquete não pode configurar agressão física a outra pessoa. Mas é claro que o piquete vai envolver palavras de ordem, é claro que o piquete vai envolver barulho, é claro que o piquete vai envolver, de algum modo, um constrangimento. Afinal, é uma ação de convencimento. E isto tem de ser respeitado. Volto a dizer, isso está na lei. Desde que estejam assegurados os direitos fundamentais dos outros envolvidos, o exercício desta ação de convencimento que se chama piquete é legal e pode ser realizado. E para tratar de um último assunto aqui, no sentido mesmo de trazer a vocês, na medida das minhas possibilidades, alguma clareza no horizonte. Foi referida agora há pouco esta proposta de emenda constitucional, que realmente foi encaminhada, chegou no Congresso Nacional a semana passada, e que, em função do ajuste fiscal, prevê que durante 20 anos, isto poderia em tese ser revisto nos primeiros 10, não pode haver qualquer aumento de despesa que não o meramente vegetativo, digamos assim, ou seja, que decorra de reposição inflacionária. E diz mais, que se isto não for observado em determinado exercício, a partir do exercício seguinte ficam vedados quaisquer reajustes, quaisquer revisões, qualquer ocupação de cargo vago que implique em despesa,
qualquer concurso público novo e por aí vai, durante 20 anos. Nós temos brincado lá na mata que é a PEC do fim do mundo, porque acabou. Se o serviço público ficar paralisado por 20 anos, daqui a 20 anos, nós teremos um completo sucateamento. Virão outras coisas, o meu colega Hugo já mencionou aí. A terceirização, que é uma chaga entre nós, e aqui de novo, aquele sentimento de solidariedade social deve nos unir para que nós tenhamos uma visão clara quanto à condição desses colegas, desses trabalhadores, que têm uma condição precarizada e que precisam sim ser protegidos, inclusive por nós, nas condições do dia a dia que os senhores veem que eles são muitas vezes discriminados, inclusive por nós. Este projeto de terceirização universal e restrita vem aí, voltou a ser prioridade na pauta do Congresso. Vem aí de novo o discurso do negociado sobre o legislado. Vem aí de novo a discussão sobre a idade mínima para o trabalho, contrariando uma convenção da OIT. Tudo isso voltará. Não se assustem se vier daqui a pouco uma proposta de revisão da Lei Geral de Greve num sentido ainda mais restritivo. E percebam onde os senhores estão. Os senhores hoje têm este direito. Quando no horizonte perceberem que vem a ameaça de perdê-lo ou de tê-lo reduzido, o nosso dever é lutar por ele. A ideia de Estado Social, adote-se a ideologia que se queira adotar, só faz sentido se nós a imaginarmos, a concebermos na perspectiva do progresso. Aliás, não sou eu que estou dizendo isso. É o artigo 25 da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. E quando nós estamos falando de direito de greve, de direito ao salário mínimo, de direito às férias, de direito à jornada, etc., etc., estamos falando de direitos humanos, que essencialmente são irrenunciáveis, são indisponíveis, não admitem patrimonialização, de modo que deve causar estranheza a cada um de nós quando os senhores escutam coisas do tipo: bom, se a crise é muito grande, vamos retirar direitos sociais. Seria o mesmo que dizer: se os hospitais estão superlotados, vamos reduzir a possibilidade de atendimento, que é o discurso que, na verdade, os senhores estão ouvindo. Aliás, o ministro é o mesmo deputado que, quando na Câmara dos Deputados, a pretexto de mostrar à Justiça do Trabalho o seu lugar e ensinar ao juiz do trabalho que ele deve ser menos protetivo em relação aos próprios direitos sociais, promoveu o corte de 90% dos investimentos da Justiça do Trabalho e de 30% do custeio. Custeio é conta de luz, é vigilância. De modo que alguns tribunais, inclusive da segunda região, hoje já ameaçam fechar as portas. Serviço Público Judiciário fechando as portas, por conta de um corte orçamentário. E estamos falando de direitos humanos. Pois é de direitos humanos que trata o Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 25 diz do princípio da progressividade e da não regressividade. Estado social existe para avançar. Direitos sociais existem para serem consolidados e, a partir disto, replicados e acrescentados. Tem de ser este o sentido natural. Portanto, a nossa palavra final, a palavra final da ANAMAR para os senhores é esta: há um momento de tensão, há um momento em que se vai tentar o retrocesso, e o nosso papel social é resistir e não admitir retrocessões, avançar e avançar. Muito obrigado.